Coisas estranhas acontecem. Moro em Fortaleza, Ceará. Nascido e criado aqui, sou de uma família muito religiosa e 100% praticante da Igreja Católica. Meu relato é extenso, na verdade são 3, sendo o primeiro sobre meus passeios noturnos de bicicleta. Eu fazia parte de um grupo de ciclismo e, como a maioria trabalha, os passeios costumavam acontecer tarde da noite. Em uma das voltas para casa, sozinho, me deparei com um homem forte e alto. E para a coisa ficar mais interessante, eu moro na rua, ao lado do cemitério, literalmente de frente para o muro. Por se tratar de um terreno longo e ocupar toda a extensão do quarteirão, ele possui portões laterais, de onde vi sair o tal homem. Fiquei tranquilo, pois é costume a presença de moradores de rua e catadores por essas bandas. Desci da bicicleta procurando as chaves no bolso e prestando atenção naquela figura, de relance, que vinha rente à parede do cemitério, do outro lado da rua e andando devagar. Em um dado momento, ouvi-o arrastar de correntes como se viessem da direção do homem, mas não dei importância na hora, pois, como já falei, passam moradores de rua e catadores por ali, e alguns deles fazem uso de correntes para prender seus carrinhos. Naquele ponto, o homem passava pelas minhas costas, quando ouvi o som das correntes aumentarem. Abri o portão e me virei para vê-lo. A movimentação toda, desde o barulho até eu me virar, não durou 5 segundos, mas não havia mais ninguém ali. Nenhum corredor Usain Bolt seria capaz de correr tão rápido a ponto de virar a esquina nesse tempo, pois, como disse, o quarteirão é longo e ainda existem 2 casas enormes antes de chegar à esquina. Entrei em casa e comentei com meus familiares sobre o ocorrido. Eu tinha 16 anos na época, hoje eu tenho 23, e mesmo não tendo medo do sobrenatural, eu nunca me esqueci daquele dia. O meu segundo relato também envolve o cemitério. Eu tinha 14 anos e por muitos anos eu fui o único menor de idade na região do quadrante onde eu morava, pois a maioria dos residentes ali eram idosos. Sendo assim, eu não tinha muito o que fazer ou com quem brincar durante as férias da escola e passava muito tempo no sofá da sala de casa mexendo no celular até altas horas da madrugada. Certa vez, no meio de uma dessas madrugadas, ouvi o choro alto de uma criança vindo do lado de fora. Lembre-se que eu era o mais novo da região. Aquele choro percorreu a rua inteira e eu, intrigado, fui até o portão de casa, que, como eu disse no relato anterior, dá de frente para o muro do cemitério. E percebi que o choro vinha de lá, bem atrás do muro. Voltei para dentro e ainda pude ouvir o mesmo choro por longos minutos. No dia seguinte, passando em frente ao portão principal do cemitério, avistei o vigia noturno de lá, que era meu amigo, e ele comentou sobre o choro que também ouviu durante a noite anterior. Mas acrescentou que naquele mesmo dia havia uma família ali enterrando seu bebê recém-nascido. O terceiro relato é sobre o colégio onde eu estudei, um dos colégios mais antigos da cidade, fundado em meados de 1800. Eu fazia o ensino médio e estudava no período noturno. Somente 3 salas funcionavam durante a noite, uma para cada ano, e todas as salas ficavam na ala esquerda da escola. Existia ali uma capela onde as pessoas iam rezar e acender velas. Ela ficava na ala direita, lado que não funcionava à noite. Sempre fui um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, já que morava a praticamente 3 ruas de lá. Costumava ficar sentado na varanda da ala direita que dava para a capela. E vez ou outra, presenciei barulhos de cadeira arrastando e velas que apagavam quando os barulhos começavam. Como bom curioso que sou, e não tendo medo do sobrenatural, eu ia sempre checar, sozinho, pelos corredores vazios da escola, e nada acontecia. Eu não levava lanterna ou qualquer fonte de luz, pois, apesar das luzes estarem apagadas, o corredor não ficava totalmente escuro. Da última vez em que fiz isso, estava caminhando pelo corredor quando ouvi o arrastar alto de cadeiras e uma porta abrindo com força. Depois,
passos pesados, como se alguém estivesse correndo na minha direção. Foi quando virei e o som subitamente parou. Não vi ninguém, mas quando fiz o caminho de volta, chequei as portas e estavam todas trancadas à chave. O colégio é muito antigo e eu não tenho ideia do que já pode ter acontecido naquele lugar. Esse relato eu recebi no Telegram, foi enviado pelo Tibério. Minha irmã mais nova. Minha família tem um histórico de muitos casos sobrenaturais. Já nos reunimos algumas vezes para falar sobre, então tenho algumas histórias bem assustadoras para contar. Por isso, decidi dividir com vocês. Segue abaixo a primeira história que eu particularmente me arrepio sempre que minha mãe conta. Dizem que crianças de até 6 anos costumam ser bem sensíveis e possuem maior mediunidade. Pois bem, minha irmã mais nova, quando pequena, tinha uma amiga imaginária que ela descrevia como sendo muito parecida com minha irmã mais velha. E volta e meia falava sobre a amiga, fazia a mãe abrir a porta para tal amiga entrar ou sair de casa, às vezes até mesmo no meio da noite, e até chorava se a mãe não abrisse. O que vou contar é algo que minha mãe me contou. Ela estava indo para trás de casa para a lavanderia, que era na parte externa da casa na qual morávamos, e antes de passar para a lavanderia, era preciso passar pela frente do banheiro que ficava ao lado da porta de saída. Minha mãe disse que ao caminhar pelo banheiro, percebeu que minha irmã mais velha estava lá. Até aí, nada de estranho. Acontece que, ao chegar na lavanderia, ela reparou que ao lado, no pátio, a minha irmã mais velha brincava junto comigo e com a minha irmã mais nova, ou seja, não havia nenhuma criança dentro de casa no momento. Ela correu de volta para o banheiro, constatando que não havia ninguém lá. Depois de um tempo, a minha irmã simplesmente esqueceu da existência dessa amiga imaginária. Outro relato que também aconteceu com a minha irmã mais nova é que quando íamos para a casa na praia da minha avó, e minha avó sempre dizia que havia um senhor que ficava embaixo da escada da casa, porque era apegado àquele lugar. No caso, esse senhor seria um espírito obsessor. Na madrugada, minha irmã chorava, implorando para minha mãe trancar a porta do quarto, porque ela dizia que o senhor lá embaixo podia nos machucar. Minha mãe dizia que não havia ninguém, pedia para descer junto com ela, para mostrar que não tinha ninguém, e minha irmã gritava, esperneava, até a minha mãe aceitar trancar a porta. E ele, aparentemente, só aparecia durante a noite, já que durante o dia, a minha irmã ficava super tranquila. Eu recebi esse relato lá no e-mail, foi enviado pela Natália, do Rio Grande do Sul. Pessoal, e esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueçam de deixar o joinha, que isso é muito importante para a divulgação desse vídeo. E se puder, deixe o seu comentário aqui embaixo, nem que seja um coraçãozinho para o YouTube me notar e eu desflopar, que eu estou precisando desflopar. Eu já postei tanto vídeo e o YouTube não me nota, mas é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês, mesmo de coração, que gostam, que curtem. Então, se gostam, não esqueça de espalhar a palavra do Assustadoramente para que ela chegue para muitas e muitas pessoas, tá bom? Então é isso, até o próximo relato.